A deputada federal e pastora Flor de Lis irá perder o acesso às suas redes sociais e, mais do que isso, esse ainda não é o recurso mais sério pelo qual ela terá que lidar a partir de agora, segundo o assistente de acusação, de acordo com documentos que o nosso núcleo jurídico teve acesso. Então eu vou te mostrar agora documentos que comprovam isso e mais. As ações que ela terá que responder serão cada vez mais difíceis. E nós vamos entender, tá bom? Deixa o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Diego Ganoli. Verifica aí se você já segue também nas redes sociais. O Facebook, Diego Ganoli, muito importante. O Instagram, Diego Ganoli. Twitter, que é Diego Ganoli. E vamos lá para a gente conversar sobre o documento. Muito bem, meus amigos, o assistente de acusação no escritório do Dr. Ângelo Máximo, junto com os seus parceiros, né, os assistentes de acusação, estão trazendo aqui documento informando o que a gente acabou de falar e muito mais, tá bom? Dentro desse documento é uma petição, portanto tem todo um protocolo e é muito bacana você entender a estrutura. Há todo um direcionamento a quem o documento é direcionado, uma apresentação, quem é que fala no documento, e aqui já entra uma justificativa pontual de cada item que será abordado, portanto, se é uma petição, então será peticionado. Aqui a gente tem, no primeiro ponto, levando-se em conta depoimentos de Luana, Misael e Regiane, colhidos perante este juízo, onde afirmaram que a acusada Simone não é casada, assistente de acusação requer que Vossa Excelência requer a Vossa Excelência a expedição de ofício ao Detran, nos moldes, tal, e aí ele vai pedir um ofício, né? Um ofício ao Detran. Ponto 2. O requerente, né, requer o compartilhamento de provas, em especial depoimento da senhora Regiane Rabelo, que já esteve aqui no nosso canal, Diego Ganoli, né, com uma entrevista exclusiva. Primeiro lugar onde a Regiane falou em vídeo foi aqui no nosso canal. Então ele pede o compartilhamento do depoimento da senhora Regiane com a DH de Niterói, com o GAECO, para serem anexados ao inquérito. E aí ele coloca lá o número e todas as especificações de como vai ser anexado isso daí. Referente à terceira fase da investigação. Haja vista que a testemunha cita a participação de mais um suspeito chamado Ramon, que em tese limpou a cena do fato, a cena do ocorrido lá ao Anderson do Carmo, mesmo tendo sido orientado a não fazer isso, né? Com muita clareza, mesmo tendo a orientação para não fazer. Terceiro ponto aqui. Requer o compartilhamento do depoimento da senhora Regiane, acompanhado com fotografias da menina Ágata, a filha da acusada, Flor de Lis dos Santos Souza, apresentadas neste juízo com o Ministério Público da Infância e do Adolescente e ao Juízo da Infância e do Adolescente da Comarca de Niterói, aos órgãos do Conselho Tutelar e Direitos Humanos. Aqui o doutor Ângelo e o seu parceiro, seu amigo de trabalho, estão requerendo que as informações, segundo menores da casa, em específico o caso da Ágata, que escreveu no próprio braço, eu sou um lixo, né, com uma lâmina. As imagens são muito fortes, você realmente não ia querer, talvez, ver isso daí, porque é o braço de uma criança. Mas esse terceiro ponto leva o caso para o Ministério Público da Infância e do Adolescente, o Juízo da Infância e do Adolescente e na Comarca de Niterói e também aos órgãos Conselho Tutelar e Direitos Humanos. Portanto, a conversa está subindo. Não sei se você repara ou entende, e essa informação não consta em nenhum portal de notícia que eu saiba. O nosso núcleo teve acesso ao documento. Ela está levando essa ação, esse passo dado pela assistência de acusação, pelos assistentes de acusação, estão levando o assunto para um patamar superior. Não sei se isso está claro, mas perceba a gravidade e a clareza com que isso está acontecendo, tá? Por último, o assistente de acusação pugna a Vossa Excelência no sentido de atender ao pedido da testemunha Regiane, no sentido de conceder a
a esta a proteção policial, ora requerida, né, uma vez que ela em depoimento disse que se sentia ameaçada, disse que corria perigo, e uma vez que isso aí foi requerido nos moldes de seu depoimento, inclusive colocando uma viatura policial na esquina de sua residência no período noturno, período este que sofreu o ataque lá, que ela passou por um artefato explosivo na sua casa. Bom, daí vai acontecer aqui agora uma explanação referente ao que está sendo listado, e isso daqui é muito importante porque tem a estrutura do porquê isso está sendo pedido, né? Então, superando os requerimentos pertinentes referentes à última audiência, o assistente de acusação traz ao conhecimento deste juízo a publicação de um vídeo. Aqui entra o vídeo da Flor de Lis. Você lembra? Depois daquela audiência que todos nós estivemos juntos lá por 13 horas, 12 horas, 13 horas, quase 14 horas de audiência, nós estávamos em Niterói nessa audiência. Depois dessa audiência aí, logo após essa audiência, Flor de Lis gravou um vídeo, né, dizendo que Regiane mentiu, que eram acusações mentirosas, e olha só o que resultou o vídeo que ela gravou, hein? Olha só. Um vídeo de autoria da acusada Flor de Lis que foi postado nas redes sociais no dia 28/11, um dia depois da audiência. Ou seja, um dia após a audiência, conduzida por este juízo lá, a excelentíssima senhora Neares dos Santos Carvalho Arce, a qual, em tese, dirige ameaças não só à testemunha Regiane, como também a todas as testemunhas de acusação que ainda serão ouvidas neste juízo e que se encontram temerosas. Só você olhar lá o vídeo que ela fez e dá uma intimada realmente, né? Parece ali tá, enfim, se dirigindo a quem já falou e quem ainda vai falar. Além disso, ao ouvir o áudio citado no vídeo, onde a acusada afirma publicamente que a testemunha que prestou depoimento legal perante Vossa Excelência, o Ministério Público e o nobre defensor mentiu e caluniou, verifica-se clara intenção não somente de lançar sobre este tribunal o manto da descredibilidade, como também expor perigosamente a testemunha Regiane perante a comunidade. Isso daqui é um negócio muito sério, viu? Aqui a pessoa já correu risco, já passou por um problema seríssimo no artefato explosivo na varanda da casa, né? Na casa da pessoa. E mais essa agora. Complicado, hein? Olha só. O fato faz forte e grave efeito sobre outras testemunhas que irão prestar o seu depoimento, comprometendo a busca deste juízo. Reprise-se pela verdade real. Ou seja, se você vai lá e fala alguma coisa, a pessoa grava um vídeo com este teor que o documento apresenta, parece que prejudica as demais pessoas que vão depor. Até porque, segundo o documento, as próximas testemunhas encontram-se temerosas, né? Isso aqui já é repercussão. Talvez alguém que iria falar, talvez não vá mais falar, ou a pessoa que vai falar ainda nessa próxima audiência agora, talvez não fale da mesma maneira que falaria, com a mesma espontaneidade que falaria, sem ter sido postado esse vídeo pela deputada federal e pastora Flor de Lis em suas redes sociais. Mas presta atenção aqui, ó. Em tese, verifica-se um típico ato de coação à testemunha no curso do processo, que justifica o pleito de número 4, requerido preliminarmente neste petitório em favor da referida testemunha, e mesmo na afastada hipótese de Vossa Excelência não compreender desta forma, as regras de experiência nos fazem concluir que o vídeo postado pela acusada tem o condão de fazer com que as testemunhas temam por si, por sua integridade física, podendo deixar de colaborar integralmente com a justiça, omitindo fatos para não se comprometer. Caso, né, vocês que não participaram da audiência, teve uma testemunha que foi citada e ela estava presente no plenário, sentada lá atrás da imprensa. Nós estávamos na primeira fila e algumas pessoas do caso, parente, família, etc. Poucas pessoas, tinham pouquíssimas pessoas nesse sentido, mas tinha uma que estava lá atrás, que foi citada, que era a esposa do pastor Carlos. Ao ser citada, a juíza chamou, convocou, procurou por ela, estava lá atrás, falou, pediu para ela ser guardada lá atrás, em segurança, até que ela pudesse ser ouvida. Na hora de ser ouvida, certos trechos, ela não confirmou. Ela se sentiu intimidada, coagida. Porém,
a confirmação daquilo que ela negou virá à tona e vai tudo ser confirmado. Que coisa, não? A pessoa diz que negou porque estava com medo, se sentindo literalmente com medo de confirmar aquilo que foi dito. Ora, já configura um certo constrangimento, uma certa coação, né? Você vai confirmar informações tão perigosas, de altíssimo nível de periculosidade, na presença das pessoas ali do seu lado? Complicado. Ela negou em juízo. Isso é grave, viu? Você não pode mentir no juízo, mas a verdade será confirmada ainda. E logo em seguida já tudo foi confirmado, tudo vai ser confirmado, tudo vai ser comprovado. Bom, vamos lá. Tudo bem? Aí você está falando sobre a questão da segurança da testemunha. Agora, repare, né, para um detalhe importante aqui, ó. O assistente de acusação já foi entregue um DVD com o vídeo da deputada no juízo. O assistente de acusação com a máxima vênia, os subscritores desse petitório não só entendem como acompanham os esforços de Vossa Excelência no sentido de manter a ordem neste feito em apuração. Mesmo estando em liberdade, a acusada Flordelis dos Santos de Souza, classificada pela Polícia Civil e Ministério Público como a chefe da associação criminosa mais perigosa do grupo criminoso que ceifou a vida da vítima no bárbaro fato de repercussão internacional. E aí você começa a ter uma configuração daquilo que será exposto. E o doutor ainda faz uma citação impressionante no caso de falar sobre um evento que aconteceu da autoria de Catilina. Olha que coisa... olha só aonde que foi buscar referência para essa petição. Ao se deparar com um vídeo onde, mais uma vez, testemunhas são claramente coagidas, impossível não lembrar do célebre e famoso caso em que Túlio Cícero, o príncipe dos advogados, ao desmantelar uma conspiração de autoria de Catilina, um reincidente costumaz, corrupto, sabotador da ordem pública, que tentava derrubar a república com o auxílio de forças estrangeiras. Guarda essa informação de forças estrangeiras aí, deixa um comentário se isso te lembra alguma coisa aí, tá bom? Tentava, né, derrubar, sabotar a ordem pública, né, o sabotador da ordem pública tentava derrubar a república com o auxílio de forças estrangeiras. Eternizou em seu julgamento o brocado, né, que em português livre significa até quando Catilina abusará de nossa paciência. O discurso de Túlio Cícero, embora eternizado em Roma no ano de 63 a.C., lamentavelmente se alinha com os graves fatos protagonizados pela acusada no Brasil em 2020, depois de Cristo. Porque as reiteradas coações, ameaças e tentativas de desprestigiar e desmoralizar o poder judiciário não param. Essas informações constam de um documento oficial, tá bom? Portanto, muito importante isso daqui, né? Muito importante. Há uma necessidade ímpar de preservar não somente as testemunhas que já prestaram os seus depoimentos, como também testemunhas que ainda irão comparecer frente a Vossa Excelência, evitando que sofra coações, segue o documento, coações do processo, do curso do processo, conforme informado neste petitório, como um dos advogados subscreventes está sofrendo ameaças contra a sua vida, conforme foi noticiado na DH de Niterói. Perceba, né? Perceba. Ante o exposto, aí vem aqui o que esse documento está pedindo. Muita atenção, viu? Esse assunto é difícil, nós estamos trazendo ele para o popular. Levando-se em conta depoimentos de Luana Rangel, Misael e Regiane, colhido perante, né, este juízo, onde afirmaram que a Simone não é casada, o assistente de acusação requer a Vossa Excelência a expedição de ofício ao Detran. Esse ofício do Detran ele pediu com relação a Simone. O compartilhamento de provas, em especial o depoimento da senhora Regiane com a DH de Niterói, com o GAECO, para ser anexado ao inquérito. Isso daí é muito importante, até porque tem a inserção de um novo cidadão aí na história, que é o Ramon, que teria, né, supostamente aqui, em tese, limpou a cena do delito, do fato ocorrido, e recolheu as cápsulas de munições, visando claramente atrapalhar as investigações, mesmo orientado a não fazer. Esse daqui é o segundo ponto. O terceiro ponto que ele pede ainda no documento é
Requer o compartilhamento do depoimento de senhora Regiane, acompanhado das fotografias da menina Ágata, filha da acusada Flor de Lis dos Santos de Souza, apresentadas neste juízo vai compartilhar o depoimento e foto com Ministério Público da Infância e do Adolescente, Juízo da Infância e do Adolescente da Comarca de Niterói, aos órgãos do Conselho Tutelar e Direitos Humanos. Perceba mais uma vez, eu enfatizo, que desta forma a estratégia do assistente de acusação é elevar o assunto para um patamar acima, porque direitos humanos começa a ter uma repercussão um pouco mais robusta. O quarto e por último, o assistente de acusação pugna Vossa Excelência no sentido de atender o pedido da testemunha Regiane, no sentido de conceder a esta a proteção policial ora requerida nos moldes de seu depoimento, inclusive colocando uma viatura policial na esquina de sua residência no período noturno, período em que sofreu a investida lá com artefato explosivo na sua casa. Agora aqui vem um negócio importante que eu vou esclarecer, tá? Quanto ao tocante das supostas coações à testemunha praticadas pela acusada Flor de Lis dos Santos de Souza, via site de relacionamento, conforme noticiada nesta petição, conforme a mídia acautelada em cartório, requer o assistente de acusação, após o opínio do Ministério Público, o seguinte: você já deve ter ouvido falar que Flor de Lis pode ser presa, já pode também ter ouvido falar que o advogado de defesa dela, o Anderson Hollenberg, disse que isso daí não vai dar certo, porque está fora da Constituição. E todo mundo deve ter pensado, isso não faz o menor sentido, ela é deputada federal, ela tem foro privilegiado. Eu vou te mostrar que não é bem assim. Existe sim um caminho, e esse caminho foi traçado pelo assistente de acusação. Ora, mas que coisa! Deixa o seu like, deixa o seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal e presta atenção em como que segue o documento. Tem outro documento, pera aí. Seja decretada a prisão preventiva da hora acusada visando preservar o processo e a ordem pública com base nos... Aí começa aqui a citação, 311, 312, 313, os artigos 311, 312, 313 do Código de Processo Penal. Sexto, na hipótese de Vossa Excelência não acate o pedido formulário no item 5, que é não acatar o pedido da prisão preventiva da Flor de Lis, seja determinado que a acusada fique terminantemente proibida por ordem judicial de se manifestar sobre o caso em redes sociais, lives e ou sites de relacionamento, abstendo-se inclusive de publicar vídeos, devendo ser intimada neste sentido. Sétimo, o assistente de acusação requer o assistente de acusação que sejam oficiados o Instagram, o Facebook e o YouTube, bloqueando os respectivos logins de acesso em nome da acusada, devendo os respectivos ofícios serem encaminhados com dados pessoais da mesma e e-mail, se tiver. Deferimento feito, Rio de Janeiro, 30 de novembro, Ângelo Máximo, e por aí está o documento. Estamos de posse dessas informações, né? Isso aqui nós temos um núcleo jornalístico e jurídico aqui no nosso trabalho. Agora, para quem falou que a deputada não pode ser presa, porque isso daí é ilegal, porque tem que respeitar a Constituição, não é não, doutor Hollenberg? Ô, doutor Anderson Hollenberg, meu Deus, mas é muito bacana o trabalho do direito, né? A pessoa fala sabendo que aquilo que ela está falando cai ali na esquina. Ai, vamos para o segundo documento. Doutor Ângelo Máximo, um adendo, apenas um acréscimo, é curto, é só isso aqui mesmo, é só essa página aqui. Olha o que diz, um acréscimo, né? Um adendo, um adicional feito à petição anterior. De novo, né, o escritório de advocacia do doutor Ângelo Máximo, né, nosso núcleo teve acesso a essas informações. Jorge de Souza, já devidamente identificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente, aqui você que gosta de acompanhar lendo, vou até dar um zoom porque essa parte aqui, ó, é importante, tá? Jorge de Souza, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente na qualidade de assistente de acusação, devidamente habilitado nos autos do processo em epígrafe, representado pelos advogados que subscrevem a presente, acrescentando o pleito das folhas 18.593, 18.600, protocolado nesta data, o seguinte: aqui
é a hora que, se a senhora estiver assistindo aqui, deputada, eu, no lugar da senhora, estaria preocupada com força, porque o seu advogado não previu isso aqui quando ele falou. Olha só. Requer o assistente de acusação, caso Vossa Excelência defira o item de número 5 da petição anterior, que nós acabamos de ver, onde se refere ao pedido de prisão da deputada federal e pastora Flor de Lis, que seja submetido à apreciação do plenário da Câmara dos Deputados, conforme rege a Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, aqui acabou de acontecer uma orientação, um pedido, né? Está sendo requerido por meio da petição que, caso a juíza defira o pedido, caso ela aceite o pedido, que seja levado para apreciação no plenário na Câmara dos Deputados, conforme a Constituição da República Federativa do Brasil. Pode perceber que foi na mesma data, então não é surpresa, né? Dia 30 de novembro. Não dá para entender porque 2 documentos foram anexados aí na mesma data, mas o advogado de defesa da deputada foi para a imprensa lá, sei lá para onde que ele foi dizer que isso não era constitucional. Bom, um dos 2 advogados não está falando com clareza perante a Constituição e a lei, porque o doutor Ângelo Máximo diz que, se caso isso seja, né, esse pedido seja deferido, né, no item 5º, seja submetido à apreciação do plenário da Câmara dos Deputados, conforme rege a Constituição da República Federativa do Brasil. Um dos 2 está falando a verdade com relação à Constituição. Então, a lei permite ou não permite que um pedido de prisão de um deputado seja deferido por uma juíza e seja entregue à apreciação do plenário da Câmara dos Deputados? Essa é a pergunta que eu deixo. Deixe o seu like, o seu comentário, verifique a sua inscrição, ativa aí o sininho para todas as notificações. Siga nas redes sociais, todas elas com o nome Diego Ganoli. E a qualquer momento nós estaremos de volta aqui ou aí, ou lá. Estaremos aparecendo aí em qualquer lugar, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Vamos debater agora nos comentários. Um forte abraço.